Este é o nosso módulo número 18, com o título Deus promoveu José e levou Israel ao Egito. No último módulo, nós vemos que José foi vendido para os midianitas e com isto foi vendido como escravo no Egito. Ele foi parar no Egito, sendo agora escravo do general da guarda de Faraó. Ele era agora propriedade, um escravo de Potifar. Vamos ver o que vai acontecer com José no Egito. Em Gênesis capítulo 39, versículo do 3 ao 6, está assim: E viu o seu senhor que Deus era com ele, e que fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. Assim José achou graça aos olhos dele e o servia, de modo que o fez mordomo da sua casa, entregou na sua mão tudo o que tinha. Desde que o pôs como mordomo sobre a sua casa e sobre todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. Potifar deixou tudo na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Ora, José era formoso de porte e de semblante. Potifar percebeu que o Deus ao qual José pronunciava e servia e seguia, abençoava ele. E ele, tudo que ele fazia, prosperava na sua mão. Então Potifar não perdeu tempo e colocou todas as suas coisas, todos os negócios da sua casa, todo o seu comércio, todos os seus empreendimentos, colocou tudo nas mãos de José. E com isso, Potifar saiu, foi abençoado. Sim, prosperou os seus negócios, sua riqueza aumentou por causa de José. O Senhor abençoava o egípcio por causa de José. E José era lindo, formoso, belo. Vamos ver o que vai acontecer? Gênesis 39, versículo do 7 até o 9. Está assim: E aconteceu, depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Mas ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe que está comigo na sua casa. Entregou à minha mão tudo o que tem. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto és sua mulher. Como, pois, posso eu cometer este grande mal e pecar contra Deus? A mulher de Potifar, vendo que José era belo, acabou desejando a José e resolveu deitar com ele. Porém, José se negou a isto, dizendo que não podia fazer isso contra o seu senhor, no caso, contra Potifar, e nem mesmo pecar contra Deus, de uma vez que ela era esposa de Potifar. Será que ela aceitou isso de boa? Será que ela concordou? Capítulo 39 de Gênesis, versículo do 10 até o 14. E está assim: Entretanto, ela estava com José dia após dia. Ele, porém, não lhe dava ouvidos para se deitar com ela ou estar com ela. Mas sucedeu certo dia que entrou na casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos homens da casa estava lá dentro. Então ela, pegando-o pela capa, lhe disse: Deita-te comigo. Mas ele, deixando a capa na mão dela, fugiu, escapando para fora. Quando ela viu que ele deixara a capa na mão dela e fugira para fora, chamou pelos homens de sua casa e disse-lhes: Vede, meu marido trouxe-nos um hebreu para nos insultar. Veio a mim para se deitar comigo e eu gritei em alta voz. O que está acontecendo aqui? Quando a esposa de Potifar viu que José a rejeitou, ela tramou algo contra José. José se desvencilhou dela, do assédio dela, e no que ele se desvencilhou, ela ficou com a túnica dele. E ela pegou a túnica como prova, alegando que ele havia tentado violentar a ela. Ela não falou a verdade, ela mentiu. Bom, o que vai acontecer com José agora? Nós continuamos em Gênesis capítulo 39, versículo do 16 até o 20. E vamos ver essa história. Ela guardou a capa consigo até que o senhor dela, ou seja, seu marido,
voltou a casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: o servo hebreu que nos trouxeste veio a mim para me insultar. Mas levantando eu a voz e gritando, ele deixou comigo a capa e fugiu para fora. Tendo seu senhor ouvido as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: desta maneira me fez teu servo, a sua ira se acendeu. Então o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados. E ele ficou ali no cárcere. José agora foi parar no cárcere. Sim, na prisão. Será que Deus se esqueceu realmente da promessa que havia feito? Será que o Senhor desistiu do sonho que tinha revelado para José? Não, Deus não esquece. Deus apenas encaminha toda a história para que chegue do jeito que Ele quer. Exatamente. Ele vai ter o desfecho, ou o desfecho que é para ter nos planos de Deus. Deus não se esqueceu. Enquanto José na prisão, olha o que acontece. Gênesis capítulo 39, versículo do 21 ao 23. O Senhor, porém, era com José, estendendo sobre ele a sua benignidade e dando-lhe graça aos olhos do carcereiro, o qual entregou na mão de José todos os presos que estavam no cárcere. E era José quem ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, fazendo prosperar tudo quanto ele empreendia. Vocês estão percebendo? José recebeu a promessa de que ia ser o governador, um líder, alguém que iria administrar. Enquanto com Potifar, ele estava administrando as finanças, administrando a casa de Potifar. Ele estava aprendendo a administrar. Agora ele foi parar no cárcere privado, na cadeia. E lá na cadeia, ele foi colocado como chefe da cadeia e estava administrando a cadeia. Deus estava o treinando para que no futuro ele realizasse o que Deus queria que ele realizasse. Deus não se esqueceu das promessas e nem do sonho que deu para José. Nesse ponto, não posso deixar de trazer aqui Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que parece que é mal, na verdade, vira em bem. José, na verdade, estava aprendendo a administrar, porque o Senhor ainda vai o honrar grandemente. O Senhor não desistiu dos sonhos, o Senhor não desistiu do que deseja fazer na vida de José. Bom, José na prisão, o tempo passou. Gênesis capítulo 40, versículo do 1 até o 4. Está assim: depois destas coisas, o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o Senhor, o rei do Egito, pelo que se indignou Faraó contra os seus dois oficiais, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor. E mandou detê-los na casa do capitão da guarda, no cárcere onde José estava preso. E o capitão da guarda pôs-los a encargo de José, que o servia. Assim estiveram por algum tempo em detenção. O que está acontecendo aqui? O copeiro Mor e o padeiro Mor do Faraó ofenderam, fizeram coisas erradas que ofenderam ao Faraó. E foram colocados na prisão. E o chefe da prisão deixou José encarregado de cuidar deles. Veja o que vai acontecer. Gênesis capítulo 40, versículo do 5. Longo, bastante. É bastante a história. Até o 19. Vamos ver a história? Vamos ler ela inteirinha? Então vamos lá. Ora, tiveram ambos um sonho. Quem? O copeiro Mor e o padeiro Mor. Cada um seu sonho na mesma noite. Cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam presos no cárcere. Quando José veio a eles pela manhã, viu que estavam perturbados. Perguntou, pois, a esses oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo:
Por que estão os vossos semblantes tão tristes hoje? Responderam-lhe: tivemos um sonho e ninguém há que o interprete. Pelo que lhes disse José: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Então contou o copeiro mor o seu sonho a José, dizendo-lhe: eis que em meu sonho havia uma vide diante de mim, e na vide 3 sarmentos. E tendo a vide brotado, saíam as suas flores, e os seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão, e tomando as uvas, eu as exprimia no copo de Faraó, e entregava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu cargo, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo quando eras seu copeiro. Mas lembra-te de mim, quando te for bem, usa, peço-te, de compaixão para comigo e faze menção de mim a Faraó e tire-me desta casa. Porque, na verdade, fui roubado da casa dos hebreus, e aqui também não tenho feito nada de errado para que me colocassem na masmorra. Quando o padeiro mor viu que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão branco estavam sobre minha cabeça. E no cesto mais alto havia para Faraó manjares de todas as qualidades que trazem os padeiros. E as aves os comiam do cesto que estava sobre a minha cabeça. Então respondeu José: esta é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias tirará Faraó a sua cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves comerão a sua carne de sobre ti. Olha só, explicando, resumindo o que está escrito aqui. O copeiro e o padeiro mor estavam na prisão e tiveram ambos, cada um sonho. O copeiro sonhou e a interpretação era favorável. Dizia que dentro de 3 dias ele seria liberado e colocado novamente no seu posto, como copeiro do Egito, ou seja, do faraó. O padeiro aproveitou e contou também o seu sonho, mas o seu sonho era desfavorável. Daqui 3 dias, ele, na verdade, teria sua cabeça decepada e seria colocado no madeiro, e as aves do céu iriam comer a sua carne. Mas, ao interpretar o sonho, para o copeiro, José fez um pedido: não se esqueça de mim. Quando estiver junto de Faraó, fale sobre mim, para que eu possa ser tirado daqui. Será que o copeiro se lembrou de José? Vamos ver. Gênesis 40, versículo 20 ao 22. Está assim: e aconteceu ao 3º dia, o dia natalício de Faraó, ou seja, o aniversário de Faraó, que este deu um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro mor e a cabeça do padeiro mor no meio dos seus servos. E restaurou o copeiro mor ao seu cargo de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro mor enforcou, como José lhes havia interpretado. Então, assim como José interpretou os sonhos, assim foi o que aconteceu com o copeiro e com o padeiro. Gênesis 40, versículo 23. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Exatamente. Ele se esqueceu de José e José ficou ali naquela prisão ainda por mais 2 anos. 2 anos, gosto de falar de treinamento. Treinando a fazer administração, exatamente. Porque pensa bem o quão difícil deve ser administrar uma cadeia. Gênesis 41, versículo do 1 ao 7, está assim: passados 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio Nilo, e eis que subiam do rio 7 vagas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no caniçal. Após estas subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto a outras vacas à beira do Nilo. E as vacas feias à vista e magras de carne devoraram as 7 formosas à vista e gordas. Então Faraó acordou. Depois dormiu e tornou a sonhar. E eis que brotavam do mesmo pé 7 espigas cheias e boas. Após ela,
elas brotavam 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então Faraó acordou e eis que era um sonho. Faraó teve 2 sonhos e ele ficou agora com o espírito atormentado, querendo saber o que queria significar estes sonhos. Vamos ver? Em Gênesis capítulo 41, versículo 8, está assim: Pela manhã, seu espírito estava perturbado, pelo que mandou chamar todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. Faraó contou-lhe os seus sonhos, mas não havia quem los interpretasse. Será que alguém vai lembrar de José agora? Vamos ver? Em Gênesis 41, versículo do 9 ao 14. Então disse o copeiro-mor a Faraó: Das minhas falatas me lembro hoje. Faraó estava muito indignado contra os seus servos e entregou-me à prisão na casa do capitão da guarda, a mim e o padeiro-chefe. Então tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele, e cada sonho com sua própria interpretação. Estava ali conosco um moço hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhe os sonhos, e ele interpretou os nossos sonhos. A cada um interpretou conforme o seu sonho. E conforme a sua interpretação, assim mesmo aconteceu. E eu fui restituído ao meu cargo, e ele foi enforcado. Agora o copeiro-mor se lembrou de José e contou a Faraó que existia alguém na prisão que era capaz de interpretar os sonhos. Vamos ver agora? Em Gênesis 41, do 14 ao 16, está assim: Então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair apressadamente da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e apresentou-se a Faraó. Disse Faraó a José: Eu tive um sonho e não há quem o interprete. Mas de ti ouvi dizer que, ouvindo contar um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu José a Faraó: Isso não está em mim, mas Deus é que dará uma resposta de paz a Faraó. José não pegou a glória para ele, mas deixou claro para Faraó que o dom que ele tinha vinha de Deus. Então Deus é quem daria a interpretação do sonho para Faraó. Então, em Gênesis 41, do 17 ao 24, está assim: Então disse Faraó a José: Em meu sonho estava em pé à beira do rio Nilo, e subiam do rio 7 vacas gordas e formosas à vista, e pastavam entre os juncos. Após elas subiam outras 7 vacas fracas, muito feias à vista, e magras de carne, tão feias quais nunca vi em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias devoravam as primeiras 7 vacas gordas, mas depois de as terem consumido, não se podia reconhecer que as houvesse consumido. A sua aparência era tão feia como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. Após elas, brotavam 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental. As 7 espigas miúdas demoravam as 7 espigas boas. Contei-te-o aos magos, mas não houve quem o interpretasse. Veja, Faraó conta agora os seus 2 sonhos para José, na esperança de que José pudesse interpretar os sonhos e dar sossego ao espírito de Faraó. Gênesis 41, do versículo 25 ao 32. Então disse José a Faraó: O sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notifica-o a Faraó. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental são 7 anos de fome. Essa é a palavra que eu disse a Faraó. O que Deus há de fazer, eu mostro a Faraó. Vem 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. Depois deles, levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Não será reconhecida a abundância na terra por causa daquela fome que seguirá, porquanto será gravíssima. Ora, se o sonho foi duplicado a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus e ele brevemente a fará.
Que era a interpretação que José está dando para Faraó? Que o número 7 significam 7 anos. 7 anos de fartura, e após isso seriam seguidos por 7 anos de fome, 7 anos de seca na terra. O significado do sonho era este: 7 anos que viriam agora de fartura, seguidos por 7 anos de muita fome em todo o Egito. José agora vai aconselhar ao faraó. Veja Gênesis 41, versículo 33 ao 37. Portanto, proveja-se agora Faraó de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre toda a terra do Egito. Faça isto, Faraó, nomeie administradores sobre a terra, que tomem a quinta parte dos produtos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem ele todos os mantimentos deste bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Este parecer foi bom aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. O que está acontecendo aqui? O conselho que José está dando para Faraó é o seguinte: olha, pega um administrador que vai colocar outros administradores em toda a terra do Egito, para que nos 7 anos de fartura ele possa catar a quinta parte de toda a plantação, de todos os grãos, e guardar. Porque aí, quando vier a fome, os 7 anos de fome, terão grãos guardados para suprir as necessidades de todos. Isto soou bem aos olhos, aos ouvidos de Faraó e a todos aqueles que estavam ali ouvindo este conselho. Olha o que vai acontecer agora. Gênesis 41, do versículo 38 ao 45. Perguntou, pois, Faraó a seus servos: poderíamos achar um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: porquanto Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua voz se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. E Faraó tirou da mão o seu anel, sinete, e pôs-o na mão de José. Vestiu-o de traje de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Ademais, fê-lo subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele: ajoelhai-vos. Assim Faraó o constituiu sobre toda a terra do Egito. Ainda disse Faraó a José: eu sou Faraó, sem ti, pois, ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Faraó chamou a José Sefenat-Paneá e deu-lhe por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois saiu José por toda a terra do Egito. José se tornou governador do Egito. Começou a governar e administrar todos os bens de Faraó. Foram bons anos de treinamento, não é mesmo? Isso daí é o que o Senhor faz com aquele que ele escolhe. Não vai ser fácil o treinamento, mas o Senhor escolhe para o treinar. E treina, e depois o honra. Glórias a Deus. Basta tão somente ter paciência. Mas o Senhor ainda não cumpriu a promessa. Não. Porque veja, a promessa era de que os irmãos de José iriam se curvar ante a José, que José iria governar a sua casa. Vamos continuar lendo e aprendendo na Bíblia? Então, em Gênesis capítulo 41, versículo dos 55 ao 57, traz assim: depois, toda a terra do Egito teve fome, e o povo clamou a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, fazei. De modo que, havendo fome sobre toda a terra, abriu José todos os depósitos e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. Também de todas as terras vinham ao Egito para comprarem de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Os 7 anos de fartura já se acabaram.
Agora começaram-se os 7 anos de fome. As pessoas já começaram a ter falta de mantimento e foram até Faraó. E Faraó falou: não, vão até José. O que José ordenar, façam. E José começou a vender os mantimentos para os egípcios. E não somente para os egípcios, mas também para as cidades e os lugares vizinhos, porque toda aquela região estava com gravíssima fome. A seca era muito grave. Vejam agora o que vai acontecer no capítulo 42, versículo do 6 ao 8. José era o governador da terra, era ele quem vendia todo o povo da terra. E vindo os irmãos de José, prostaram-se diante dele com o rosto em terra. José, vendo seus irmãos, reconheceu-os, mas portou-se como estranho para com eles. Falou-lhes asperamente e perguntou-lhes: de onde vindes? Responderam-lhe eles: da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Os irmãos se prostraram ou já não se prostraram diante de José? Sim, sem saber que era José. Eles não sabiam quem era aquele que estava na sua frente. José conheceu a seus irmãos, mas os seus irmãos não o reconheceram, pois ele estava vestido como um egípcio. E outra, quantos anos haviam se passado? José era um garoto quando eles venderam para o Egito. Agora era um homem formado, um homem que já era casado e já tinha filhos. Se você continuar lendo a história, você vai ver que existem muitas coisas ainda nesse interim que eu não estou relatando aqui. O intuito nosso não é estudar a Bíblia inteira, não é mesmo? Porque se eu fosse estudar a Bíblia inteira, quantos módulos teríamos? Logicamente não teríamos 50 módulos, né? E eu ia levar esse estudo, ia levar mais ou menos, para me explicar tudo, detalhe por detalhe, ia levar mais de 2 anos. Então, é simplesmente para aprendermos as coisas principais da Bíblia, para podermos entender a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Veja, José foi cumprido na vida dele o que Deus prometeu. Seus irmãos já estavam agora voltando segunda vez para comprar mantimentos, porque a fome ainda era grande em todo o Egito. Veja o que ocorre na segunda vez em que eles voltam para comprar mantimentos. Gênesis 45, do versículo do 1 ao 4, está assim: Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou: Fazei a todos sair da minha presença. E ninguém ficou com ele quando se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, bem como a casa de Faraó. Disse então José a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, pois estavam pasmados diante dele. José disse mais a seus irmãos: Chegai-vos a mim, peço-vos. E eles se chegaram. Então ele prosseguiu: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Na segunda vez que eles foram comprar mantimento, José se apresentou a eles e relatou quem ele era, que ele era o irmão deles que eles haviam vendido para os midianitas que estavam indo para o Egito. Os irmãos olhavam para José e ficavam pasmados, porque não podiam acreditar no que os seus olhos estavam vendo. Continuando, capítulo 45 de Gênesis, do versículo do 5 ao 8, está assim: Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos aborreçais por me haverdes vendido para cá. Porque para preservar vida é que Deus me enviou diante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Deus enviou-me diante de vós, para conservar-vos descendência na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me vendestes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como governador sobre toda a terra do Egito. Veja a que conclusão que José chegou.
E ele pôde perceber que não foi, na verdade, os irmãos que haviam o vendido para o Egito como escravo, mas sim Deus, que já estava já nesse propósito, sabendo que viriam tempos de seca, para preservar a descendência de Jacó, de Israel, para preservar a descendência. Foi para isso que José foi antes para o Egito, pois agora ia preservar toda a sua casa, e uma grande nação poderá se formar desta família. Sim, o Senhor iria cumprir as promessas feitas para Abraão, Isaque e Jacó. Iria usar a vida de José para poder fazer isso. Glórias a Deus, não é mesmo? O Senhor faz tudo perfeito. Nós é que não entendemos o agir de Deus, mas devemos sempre confiar em Deus e entender que os propósitos dele não podem ser frustrados. Os propósitos deles não iam ser frustrados na vida de José. Os propósitos deles não seriam frustrados na vida de Abraão, de Isaque e de Jacó. A grande descendência iria sim ser formada e o Salvador, o libertador, viria. Agora nós veremos que José vai mandar buscar o seu pai. Gênesis 45, a partir do versículo 9. Apressai-vos, subi a meu pai, e dizei-lhe: assim disse teu filho José: Deus me tem posto por senhor de toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. Habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, os filhos de teus filhos, e os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não sejas reduzida à pobreza, tu e a tua casa e tudo que tens. Eis que os vossos olhos e os de meu irmão Benjamim veem que é minha boca que vos fala. Fareis, pois, saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo que tendes visto, e apressar-vos-ei a fazer descer meu pai para cá. Veja, José mandou buscar agora o seu pai Israel para morar no Egito, porque José iria governar, cuidar do seu pai e de toda a casa, de todos os seus irmãos, de todos os seus familiares. Era José que iria cuidar de cada um deles. Foi José que foi colocado como líder ou não? Em Gênesis 45, do 25 ao 28, traz assim: então subiram do Egito, vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. E lhe anunciaram, dizendo: José ainda vive, e é governador de toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Quando, porém, eles lhe contaram todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó seu pai os carros que José enviara para levá-lo, reanimou-se-lhe o espírito. E disse Israel: basta, ainda vive meu filho José, eu irei e o verei antes que morra. Quando os filhos de José, de Israel, chegaram diante dele e contaram tudo o que viram e tudo o que o José mandou falar, ele, na verdade, ele não pôde acreditar. Mas ao olhar e ver os carros, sim, os carros do Egito, seus cavalos e cavaleiros que foram lá para buscar tudo o que eles tinham, ele sim acreditou e se reanimou e falou: chega, basta, o que importa agora é que eu vou poder ver o meu filho José novamente antes que eu morra. Em Gênesis 46, versículo 2 em diante está assim: falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Respondeu Jacó: eis-me aqui. E Deus disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo para o Egito, e certamente te farei tornar a subir, e José porá a sua mão sobre os teus olhos. Então Jacó se levantou de Berseba, e os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, e seus meninos e as suas mulheres, nos carros que Faraó enviara para o levar. Também tomaram o seu gado e os seus bens que tinham adquirido na terra de Canaã, e vieram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência com ele, os seus filhos e os filhos de seus filhos com ele, as suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência levou-os consigo para o Egito. Jacó foi informado através de um sonho por Deus, de que ele podia ir sossegado para o Egito, que o próprio filho dele, José, é que iria fechar os seus olhos quando ele fosse morrer, que ele iria para o Egito e que Deus estaria com ele, e que de lá no Egito iria fazer dele uma grande nação. Veremos agora quantas pessoas irão entrar no Egito.
Está lá em 46, versículo 27. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram para o Egito eram 70. 70 pessoas iriam entrar no Egito. 70 pessoas era esta nação. E vai virar milhões e milhões que sairão de lá. 400 anos irão se passar e eles irão sair de lá uma grande nação. Deus prometeu. Se ele prometeu, ele cumpre. Deus não desiste. Deus não abandona a promessa no meio do caminho. Deus não mente. Deus não esquece. Deus não desiste. Ele prometeu na vida de José, tal como ele prometeu, ele realizou. Ele prometeu para Abraão, Isaque e Jacó, tal como ele prometeu, ele realizou. Este foi o nosso módulo. Espero que você tenha aproveitado e aprendido no nome de Jesus. Espero você no próximo módulo. Tchau, tchau.